Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero registrar aqui rapidamente, porque farei um pronunciamento a seguir, de que hoje nós estamos comemorando o aniversário da Superintendência da Zona Franca de Manaus, uma autarquia federal que tem trazido muitos benefícios, não só para o meu estado do Amazonas, diferentemente de muitos que imaginam isso, mas tem trazido benefícios para a Amazônia e para o Brasil. Mas, na sequência, eu farei minha homenagem, estou apresentando um voto de aplausos também à mesa e apresentarei no momento oportuno, senhor presidente. Mas eu quero destacar o que hoje não ontem, dia 27, hoje nós estamos no dia 28, o governador do estado do Amazonas, governador Amazonino Mendes, aliás, que foi eleito recentemente numa eleição suplementar, que não obteve o apoio político eleitoral do meu partido nas eleições, mas eu não poderia deixar de vir destacar dessa tribuna o ato importante que ele desenvolveu no dia de ontem. No dia de ontem, ele protocolou, junto ao Supremo Tribunal Federal, em nome do governo do estado do Amazonas, uma ação direta de inconstitucionalidade. E uma ação direta de inconstitucionalidade dirigida diretamente à lei complementar, número 160. A lei complementar, senhor presidente, aquela lei complementar aprovada aqui no Senado Federal e somente aqui, a lei que convalidou, conhecida como a lei da convalidação dos incentivos fiscais. O que significa isso? Estados brasileiros, quase que a totalidade dos estados brasileiros, durante muitos anos, concederam incentivos fiscais à revelia da legislação brasileira, à revelia da Constituição, à revelia do CONFAS, à revelia da própria lei complementar brasileira, porque pela legislação brasileira nenhum incentivo fiscal pode ser concedido por qualquer unidade da federação sem que haja a unanimidade, a aprovação unânime do CONFAS, do Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda. Infelizmente, os estados brasileiros, São Paulo, inclusive a maior unidade, a unidade mais rica do nosso país, concedeu durante os últimos anos incentivos fiscais ilegais. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo também, julgou várias ações de inconstitucionalidade, ao ponto de que o próprio Supremo decidiu por baixar uma determinação de cassar de forma unitária todos os incentivos fiscais. E isso levou à grande mobilização do Parlamento, senador Paim, Vossa Excelência recorda disso, inclusive do Senado Federal, para tentar resolver este problema. Eu quero dizer que nós, da bancada do Amazonas, porque o Amazonas, nesse aspecto, é o único estado que tem mandato legal para a concessão de incentivos, mandato da Constituição, inclusive artigo 40 do ato das disposições transitórias, que garante à Zona Franca de Manaus a concessão desses incentivos fiscais. Mas nós, da bancada do Amazonas, solidários com todos os estados do Brasil, votamos a favor do projeto. Entretanto, dizíamos e registramos à época que havia alguns artigos inconstitucionais, ilegais e perversos para com o próprio país. Primeiro, a data da legalização. A lei aprovada tal qual foi, ela permitia que mesmo os incentivos concedidos depois, salvo engano, até o final do ano passado, teriam validade. E mais do que isso, permitiam que fossem ampliados para outras empresas do mesmo setor, na mesma unidade da federação, incentivos fiscais. Mas foi além. O parágrafo 8º permitiu que as unidades outras unidades da federação na mesma região poderão aderir àqueles incentivos fiscais. Ou seja, senador Paim, se lá no estado de Santa Catarina, um determinado setor da economia concede incentivo fiscal não concedido pelo Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul poderia ou poderá conceder um incentivo fiscal. Ou seja, não foi bem uma lei da convalidação. Não foi bem uma lei da convalidação, porque convalidar significa o quê? Significa legalizar o passado, A lei da convalidação legalizava o passado, era esse o objetivo inicial, e mantinha esses incentivos fiscais concedidos lá atrás durante um determinado tempo.
Repito, nós fomos solidários a isso, para que nenhum Estado da Federação quebrasse. Mas eles foram além, abriram brechas, abriram espaços para que novos incentivos fiscais fossem concedidos dentro do mesmo Estado ou em estados diferentes numa mesma região. Então, foi exatamente contra isso, senador Paim, senhoras senadoras e senhores senadores, que o governador Amazonino Mendes, que aqui eu aplaudo pela ação adotada, e repito, não sou correligionária dele, mas não posso, como senadora da República, deixar de reconhecer este mérito, deixar de reconhecer essa iniciativa e dizer que estamos ao lado do governo do Estado do Amazonas nessa luta. E repito, não é contra a lei como um todo, é contra aspectos da lei que ferem, inclusive, a Constituição brasileira. Tanto que o tipo da ação já diz, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que já foi distribuída. O relator será o ministro Marco Aurélio de Mello. O advogado da Zona Franca, doutor Ives Gandra, um grande tributarista. Doutor Ives Gandra, um grande tributarista que, nesses últimos anos, tem defendido de forma ardorosa a Zona Franca de Manaus. Eu aqui quero destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal tem se mostrado muito sensível diante dos pleitos do Estado do Amazonas, porque não são pleitos vazios, são pleitos sólidos e que têm o objetivo não apenas a garantia da lei, mas o equilíbrio da federação também. Então, eu digo aqui aos meus pares que, lamentavelmente, nós tentamos, apresentamos emendas, tentamos fazer com que esses artigos não entrassem na lei, mas, infelizmente, entrou, virou lei, e agora o governo do Estado do Amazonas está no seu direito de ingressar, e o fez ontem no Supremo Tribunal Federal. Quero dizer que eu não sou a coordenadora da bancada, mas sou a subcoordenadora e membro da bancada federal. Vou sugerir que façamos em breve uma audiência com o ministro relator, com o Ministério Público, para levarmos todas as explicações necessárias para que o Poder Judiciário possa tomar uma decisão à luz dos fatos, à luz da verdade, senador Paim. Então, não tenho dúvida nenhuma, como o Estado do Amazonas tem ganho muitas ações no Supremo, essa, sem dúvida nenhuma, será mais uma ação da qual nós voltaremos a ganhar. E, repito, nenhuma unidade da federação será prejudicada, nenhuma, porque os termos da convalidação não estão sendo questionados. O que está sendo questionado é eu diria, esse mandato que o Parlamento deu, aos Estados brasileiros de ampliarem incentivos fiscais que já não eram legais no passado. Isso nós não concordamos. Mas, senhor presidente, nesse tempo que me resta, eu quero aqui rapidamente falar a respeito de algumas notícias publicadas entre os dias de ontem e os dias de hoje. Notícias que dizem respeito ao desempenho da economia brasileira, que, aliás, foi tema do debate de várias comissões hoje pela manhã, inclusive a Comissão de Defesa do Consumidor, que já aprovou uma audiência pública para tratar de vários temas muito importantes. Veja, senhor presidente, qual é a notícia. Desemprego no Brasil, senador Lindbergh, senadora Gleisi, desemprego no Brasil fica em 12,2% em janeiro de 2018 e atinge 12,7 milhões de pessoas. O índice de desemprego no trimestre encerrado de janeiro aumentou em relação ao trimestre anterior, senhor presidente. No trimestre de outubro, novembro e dezembro, a taxa de desemprego era de 11,8%. Novembro, dezembro e janeiro, 12,2%. Cresceu o desemprego. Aí eu pergunto, cadê meus colegas tão combativos que subiam essa tribuna dizendo tem que sair esse governo, tem que entrar outro governo para colocar ordem na casa, um governo que volte a fazer com que crie novos empregos? Está aqui, os empregos estão caindo. E sabem os senhores por quê? Porque enquanto o desemprego aumenta, cai o número de empregos, enquanto isso acontece, a outra notícia que se tem também é que a taxa de juros do cheque especial dos bancos também subiram de 323% ao ano para 324%.
8,7% ao ano. Subiram. E questionado pela imprensa, que foi o ministro da Fazenda, senador Lindbergh, ministro Henrique Meirelles, sabe o que ele diz? Que nós estamos estudando várias coisas, até aqui está entre aspas, essas são as palavras de Henrique Meirelles, esse tal presidenciável. Estamos aqui estudando várias coisas visando a queda da taxa de juros cobrada pelos bancos. Ilan, que é o Ilan Goldfein, presidente do Banco Central do Brasil, toda vez que vem ao Senado prestar contas diz a mesma coisa. Nós estamos vendo as medidas. E que medidas é essa? Ou que medidas são essas? Que não leva a lugar nenhum, pelo contrário. Ao invés de baixar os juros para o povo, os juros sobem. Que negócio é esse? Agora, eu acho que a resposta ela é simples, senador Paim. Quem é Henrique Meirelles? Foi presidente mundial do Banco Boston. Presidente mundial. Quem é Ilan Goldfein? Até antes de chegar no Banco Central do Brasil, era presidente do Itaú Unibanco. São esses. E o que então eles estão fazendo lá? Eles estão defendendo os interesses dos banqueiros. E veja, senhores, vejam o resultado dos bancos, que também foi divulgado por todos os jornais do Brasil. Foi divulgado pela imprensa brasileira. O resultado dos bancos. Vamos pegar um banco apenas, Itaú Unibanco. Por que eu pego esse? É o banco do presidente do Banco Central do Brasil. Lá na minha terra diz o seguinte, colocaram, como é que é para cuidar do galinheiro? Colocaram a raposa para cuidar do galinheiro. É isso que fizeram, a raposa. Então, vou pegar o exemplo do banco dele, porque ele está no Banco Central defendendo o interesse do banco dele, que até ontem ele dirigia. Aliás, foi pelo banco que ele foi indicado para ser presidente do Banco Central. Pois bem, enquanto a gente vivia uma crise em 2016, o povo perdendo os empregos, fizeram a barbaridade de aprovar uma reforma trabalhista aqui que só tira direito do trabalhador, o Itaú Unibanco teve um lucro de 22 bilhões, estou encerrando, mais de 22 bilhões. E em 2017, como foi? A crise continuou, pois o lucro passou para 25 bilhões. É isso que ele está fazendo lá. É esse o governo de Michel Temer. Se me permite, senador Paim, apenas uma parte ao senador Lindbergh Faria, para que eu possa concluir posteriormente. Está dentro do tempo que eu dei aos outros jogadores também. Muito obrigada. Senadora Gleisi, Vossa Excelência toca no ponto... É que Vossa Excelência estava conversando com a senadora Gleisi agora. Senadora Vanessa, que nós estávamos aqui conversando. Senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência entra num tema importantíssimo. A notícia mais importante do dia de hoje, infelizmente, o desemprego cresce a 12,2%, sai de 11,8% em dezembro e cresce para 12,2%. Alguns podem dizer, é a variação normal do mês. Não. Eu descontando a variação normal do mês de janeiro, há um aumento de 0,1%. Por que isso é grave? É grave porque no ano passado houve a redução de 700 mil empregos com carteira assinada, senador Paulo Paim. Os empregos criados foram empregos sem carteira assinada e por conta própria. E eles estão fazendo festa por isso. E a Rede Globo divulga esses dados. Porque a Rede Globo, quando era o governo do PT, queria jogar tudo para baixo na economia. Agora, eles tentam dizer que a economia está crescendo, os empregos estão vindo. A realidade é o contrário. No meu estado, senadora Vanessa, o desemprego saiu em 2014 de 6,2% para 14,9%. 14,9% de desemprego. Ou seja, de 500 mil para 1.200.000. E não é verdade que esse governo não tem culpa. Lá no meu estado, por exemplo, acabaram com a política de conteúdo local, que criou os empregos nos estaleiros, na indústria naval. Eu encerro, senadora Vanessa, dizendo também que o governo do Temer fez uma fraude em relação ao salário mínimo. Esse é um tema da pauta do senador Paulo Paim. O que diz a legislação sobre o salário mínimo? Reposição da inflação, INPC, mais o crescimento, 2 anos anteriores. Não teve crescimento. Ele tinha que ter reposto, no mínimo, a inflação, e ele não fez isso. Está se apropriando de uma parcela do salário dos trabalhadores, fez isso para economizar 5 bi de aposentados e pensionistas. Já é o 2º ano seguido. Isso aqui eu estou falando porque nós estamos preparando uma peça jurídica, nós vamos questionar, porque eles têm que voltar ao valor correto do salário mínimo estabelecido pela legislação. Só para a senhora ter noção do impacto, isso significa
R$52. R$52 para um trabalhador que ganha um salário mínimo faz diferença, sim. E é isso que o governo Temer está fazendo. Então, é um governo que ataca os trabalhadores e eu parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. Apenas para concluir, senador Lindbergh, agradeço a parte de Vossa Excelência. E em relação ao salário mínimo, eu diria o seguinte: primeiro, pedir autorização para que também possamos, nós todos, aqueles que defendem o trabalhador, assinar essa ação contra. Vamos fazer juntos. Vamos fazer, senador, e vamos convidar, inclusive, todos os senadores para ver quem é que tem coragem. Vamos convidar quem é que tem coragem de assinar uma ação contra Michel Temer. Acho que é isso que nós temos que fazer. Sabe por quê, senador Lindbergh? Nós já estamos batendo nessa tecla há muito tempo, denunciando isso. A lei, o projeto de diretrizes orçamentárias previa um salário, um determinado valor, senador Paim. Depois veio o projeto de orçamento, tirou R$10. Depois veio a votação, tirou mais 10, ou seja, só aí tiraram R$25. Eles baixaram o preço do salário, o valor do salário mínimo, baixaram efetivamente, e a nação brasileira precisa saber disso. Fizeram o ano de 2017, que o Temer veio aqui dizer que foi vitorioso para ele, porque ele escapou de 2 processos, mas foi extremamente danoso para a população brasileira, que viu o seu salário baixar, viu o desemprego crescer. É isso que aconteceu. Juros, ele alardeia dizendo que baixou as taxas de juros. Não é verdade, ele mentiu. Porque se tivesse baixado as taxas de juros oficiais, a taxa Selic, a dívida pública brasileira não teria aumentado em mais de 400 bilhões de reais. Não teria aumentado como aumentou. E por que aumentou? Porque ele só veio começar a baixar a taxa real de juros a partir do mês de outubro, do final do ano passado, de 2017. Ele pegou uma taxa de juros quando assumiu o governo, em maio de 2016, em 4,93%, pois imediatamente ele foi subindo para 5,04%, para 7,46%, 7,65% e somente no mês de outubro que baixou para 4,8%. Baixou não, voltou ao que era, porque ele tinha aumentado. E isso cresceu, e eu concluo nesse 1 minuto, se cresceu em quase R$500 bilhão a dívida pública brasileira, senhores. Ainda dizer que é preciso reforma trabalhista, reforma previdenciária, que não tem dinheiro para pagar aposentado, pagar fortunas para todos os canais de televisão, rádio, revistas, jornais, colocando a propaganda com aquele inocente daquela criança, assim, a figura de uma criança dizendo ou faz a reforma da Previdência ou eu não vou receber minha aposentadoria. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Um cidadão que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por crime cometido durante o mandato e fazer isso contra o povo, querer entregar o patrimônio como quer. Mas, enfim, senhor presidente, eu quero dizer que esses nossos pronunciamentos, essa nossa postura, ela tem uma medida, ela tem um objetivo, é desfazer tudo isso que o Temer está fazendo. E nós temos que aproveitar esse ano, que é o ano de eleição. E nós temos que saber, como o povo tem que saber, quem é que defende o quê. Não adianta querer colocar a desculpa do Temer. Aliás, alguns da minha bancada, um dia desses, tiveram audiência com o Temer, pois se esconderam tudinho, nem fotografia quiseram. Só que nem fotografia quiseram. Eles acham que vai ser suficiente querer se esconder, não aparecer do lado do Temer? Ora, o Temer está lá porque eles colocaram. Então, eles vão ter que aguentar as consequências desse ato de ter colocado este governo, que é contrário aos interesses dos trabalhadores, no poder. Muito obrigada, presidente.